Bom dia, queria falar sobre Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu queria falar um pouquinho sobre este versículo. Paulo vinha falando nesse contexto sobre a lei e a graça, a lei e o estar em Cristo, né? A lei e Cristo. Estamos falando da lei de Moisés. Então, aquele que cumprisse a lei de Moisés seria salvo por ela. Só que ninguém foi capaz de cumpri-la. Só Jesus. Então, Jesus, ao cumprir a lei, ele se tornou senhor dela. Tanto é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isto é prova que Jesus satisfez completamente a justiça de Deus, a lei de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é isso. Agora, nenhuma condenação há, ou seja, a condenação da lei não pode mais estar sobre aquele que está em Cristo. Uma vez em Cristo, está livre da condenação da lei. Mas o que significa estar em Cristo, né? Muita gente pensa que é só ir para a igreja, levantar a mão, ou fazer uma confissão, ou fazer uma oração, ou receber uma oração, e pronto, está tudo resolvido. Mas não é assim. A segunda parte do verso diz: aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí nós nos deparamos com outro problema. O que é carne? Então, antigamente, o entendimento deste versículo, desta palavra, dessa expressão, levou muitas pessoas, e ainda hoje há, pessoas a se martirizarem, a provocarem sofrimentos em si mesmos, penitências, como carregar cruzes, levar chicotadas nas costas, ou dar em si mesmo, né, chicotadas nas costas, para achando assim que o corpo é mau. Então, a carne entendia como o corpo mau, mas não é isso. Algumas bíblias, como a Bíblia na linguagem de hoje, já tratou de traduzir essa expressão, carne, para natureza humana. Então, carne significa isso, andar segundo a natureza humana, sem a consciência iluminada pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Isso é andar na carne, sem a consciência iluminada pelo Espírito Santo de Deus e pela Palavra. E andar com a consciência iluminada pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo significa estar em Cristo. É isso que significa estar em Cristo. Então, para esses, ou para estes, não há mais condenação, não há condenação da lei. Andar em Cristo significa isso, andar com o Espírito Santo de Deus. E daí, as pessoas que andam segundo o Espírito Santo de Deus vão inclinar para as coisas de Deus, para a obediência à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. Ao passo que aqueles que andam na natureza humana vão cumprir aquilo que a natureza humana pede, deseja, quer, que é geralmente andar em pecado, né? A natureza humana, por si mesma, não tem condições de resistir ao pecado, não tem condições de vencer o pecado. Só Deus, na presença de uma vida, para poder transformar isso, ok? Então, andar na natureza humana é fazer aquilo que der na cabeça, aquilo que vier nos pensamentos, como diz aí, fizer aquilo que dá na telha, né? E aí fica muito fácil você se enveredar pelo caminho da desobediência, da lascívia, da fornicação, da imoralidade. E por isso nós vemos uma grande parte das pessoas se extravasando, vivendo na natureza humana, ou seja, vivendo na carne. Não podem agradar a Deus. E no contexto de Romanos 8, Paulo vai dizer que aqueles que andam na natureza humana, que andam na carne, não podem agradar a Deus. Mas aqueles que andam no Espírito, esses sim. E mais adiante ele vai desenvolvendo a ideia e vão dizer que estes podem dizer Abba, Pai. Ou seja, chamar Deus na intimidade, relacionar-se com Deus na intimidade. Esses são os filhos de Deus. As pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Não, são estes que andam em Cristo.
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estes sim são os filhos de Deus, segundo as Escrituras. Leia lá e você vai entender. Então eu espero que você procure agora andar em Deus. Não basta estar numa igreja, não basta confessar uma fé lá e dizer que está tudo resolvido. Não basta ser um religioso simplesmente. Isso tem que valer na prática. Isso tem que valer na prática, no seu dia a dia. Você deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, pela palavra, obediência à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. É isso. É isso que vale. Então, certo? Então, Deus abençoe o seu dia. Eu espero que você tenha uma boa caminhada na palavra de Deus e com o Espírito Santo, que você esteja em Cristo e que você não sofra nenhuma condenação. Amém? Deus abençoe.